Olá, pessoal, tudo bem? Professora Damiana aqui. Bom, eu vou mostrar para vocês passo a passo de como fazer a introdução de um artigo científico. Claro que a primeira, né, tentativa de vocês podem ser usar a inteligência artificial. Vamos tentar fazer uma introdução utilizando o DeepSeek. Então, veja, o DeepSeek está aqui, né, um site chinês, e vocês podem tentar fazer aqui uma pesquisa usando o DeepSeek. Então, eu vou pedir para ele, faça uma introdução de um trabalho científico sobre o uso de metodologias ativas no ensino de química e ciências no Brasil. O texto deverá conter referências atuais e exemplos de artigos já publicados sobre o tema, enfatizando atividades realizadas em escolas públicas. O nível de escrita deverá ser a de um estudante de graduação em licenciatura em Química. Vou pedir para ele fazer, vamos ver o que ele faz. Tá pensando aí, né? Aí ele começa, né, pessoal, fazendo uma introdução. Ele começa, então, do macro para o micro. Ele vai falar do ensino de ciências no Brasil, e citando, né, olha, artigos de 2021, artigos de 2028, livros, né, estou vendo aqui livros já. Então, é, eles faz, né, dependendo de como você pergunta, ele faz sim um texto. Aqui ele já está nas referências, né, que ele citou. Dentro das normas, tá? Então, essa é a resposta que o DeepSeek deu, né? Aí, 4 parágrafos com as referências, tá? E ele, veja que ele faz, pessoal, mas ele não faz na profundidade que nós precisamos. Ele não mostra, de fato, o que eu pedi, que é o quê? O contexto dentro das escolas públicas, tá? Mas veja, é um ponto de partida, tá? Para vocês entenderem como que é a estruturação de um termo, de um texto científico, tá? Então, não existe aqui, mesmo no texto produzido pela inteligência artificial, nada sem estar referenciado, tá? Ali tem um pouquinho de erro de formatação, porque não está justificado, mas a inteligência artificial minimamente consegue atender. Se eu fazer um prompt, né, um comando mais simplificado, faça um texto científico sobre o tema uso de metodologias ativas no ensino de química no ensino médio. Usei. O que que ele produz? Eu simplifiquei o comando, né, mas eu continuo dentro do mesmo tema.
Ó, ele faz aqui um texto é, bem no formato de artigo mesmo, ó, já fez o resumo, está fazendo a introdução, a introdução é referenciada, ele está citando aqui já os tipos de metodologias ativas, ó, aprendizagem baseada em problemas, ensino por investigação, gamificação, ó, tudo com referência, tá? A sala de aula invertida, faltou alguns tipos, né? Faltou aprendizagem baseada em projetos, mas já está ali por resultado de discussão, resultado de que eu não sei, né? Porque ele não fez pesquisa nenhuma, conclusão, e aí ele já vai citar as referências, tá? Então veja, pessoal, por que que você não deve usar um texto produzido pela inteligência artificial? Primeiro, né, a inteligência artificial, ela não é inteligente, muito menos artificial. Todo o conhecimento que ela utiliza para atender, né, o seu comando vem, claro, de coisas que já estão na rede, ou seja, de conhecimentos produzidos por humanos, produzidos por alguém. É, outra desvantagem, mesmo rebuscando o comando, veja, aqui em cima eu fiz um comando bem maior, com mais detalhes, né? Tive aqui um texto sucinto e muito resumido. E aqui eu fiz um prompt mais simplificado e tive um texto um pouco mais abrangente. Então, eu não posso, gente, simplesmente copiar o que está aí, porque é com muita pouca profundidade. Eles não, eu não pedi também, né? É um texto nas normas da BNT, mas eu preciso de mais pesquisa, eu preciso de mais leitura, eu preciso de mais referências e preciso disso tudo no contexto da escola pública, né? Então, a inteligência artificial, ela pode te dar um rumo, né? A partir disso, você começa a construir o seu, referenciando com mais detalhes, fazendo os ajustes necessários e, sobretudo, checando, né, as fontes. Então, você pega aqui as referências que ele deu, ó, uso de jogos didáticos no ensino de química, uma experiência da escola pública. Vá lá nesse artigo, leia, né? Veja se realmente o conceito de metodologia ativa foi trabalhado, se tem lá dados, né, dessa unidade escolar, se tem fotos, qual foi o papel da escola, do professor e dos alunos, né, nessa pesquisa, quais foram os resultados obtidos. Então, eu não posso simplesmente partir de um resultado da inteligência artificial, porque ele sempre vai ser insuficiente, incompleto, mas se te ajuda a sair da estagnação, você pode sim pegar essa base e ir melhorando, checando, né? Ir referência por referência ali, baixando, tá? Então, tanto o DeepSeek como o ChatGPT, o Perplexity, né? Vamos lá no Perplexity para vocês verem a diferença, né? Então tá aqui o Perplexity. Eu vou fazer a mesma pergunta, tá? Em todas essas bases, pessoal, vocês têm que fazer o login de vocês, tá? Eu estou usando aqui a minha conta. E aqui já está pronto para o uso, tá? O Perplexity também mostra as referências de onde ele tira. Então, eu vou fazer a mesma pergunta. Faça um texto científico mostrando a introdução de um artigo sobre o tema metodologias ativas no ensino de química. O texto deverá ser apresentado nas normas da ABNT e deverá contemplar o uso de metodologias no ensino aplicado nas escolas públicas. Vamos mandar ele fazer, vamos ver o que ele faz aqui. Aí, tá pensando, né? Então,
Eu fiz aqui um prompt um pouco mais rebuscado, né, para a gente ver as diferenças, né, entre as duas ferramentas. E aí, de novo, né, pessoal, ele começa bem em geral. Olha, o ensino de química nas escolas públicas, começa a situação, as metodologias ativas são isso. Ele já vai falando aqui de alguns tipos de metodologias ativas, né, aprendizagem baseada em problemas, sala de aula invertida, aprendizagem baseadas em projetos interdisciplinares, construção coletiva do documento, mas, enfim, né, ali coloca algumas referências. Ele não fala no texto onde, né, especificamente estão cada referências, mas você veja esse Moran aqui, né, que é um livro, né, já está bem citado aí, vi também isso nos textos de vocês. Aí ele tem algumas perguntas, né, se eu quiser é, melhorar, né, quais são os principais benefícios, eu peço para ele, de estudar metodologia ativa no ensino de química. Aí ele faz aqui, ó, ele já pega as referências de onde ele tirou, tá? E constrói os benefícios, ó, maior engajamento e motivação dos alunos, desenvolvimento da autonomia e protagonismo. Então, veja, de novo, por que que eu não devo partir, pessoal, e copiar exatamente o que a inteligência artificial me mostra, tá? Mesmo tendo as referências aqui. Olha, são referências que me parecem muito pouco profundas, então ele pega ali a primeira coisa que aparece na rede, com aquelas palavras-chave, ele não faz link exatamente com o que eu pedi, né? Apesar de te dar várias opções. No entanto, para quem tem essa dificuldade, né, de começar um texto, ajuda. Mas vocês vejam, a profundidade é, é muito, 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 muito básica, tá? Não dá para vocês partirem disso, tá? Vamos lá no chat GPT, tá? A OpenAI. E ele já te pergunta ali, como posso te ajudar, né? Então, vamos de novo. Faça um texto científico que mostre a introdução de um artigo sobre o tema uso de metodologias ativas para o ensino de química em escolas públicas no Brasil. A produção, o texto, deverá estar nas normas da ABNT, citando referências atuais. Vamos ver o que o chat GPT faz por nós. Bom, lembrando aqui que eu estou numa versão gratuita, né, que tem ali uma limitação, tá? De, acho que no máximo, né, 500 caracteres. Eita, ele não fez, tá? Vamos de novo. Esse é um texto sobre o uso de metodologias ativas no ensino de química. Então tá, ele vai aí fazer um texto. Não estou verificando, né, as referências ainda, ele deve colocar no final, tá? Mas ele tem uma limitação ali, uma quantidade limitada de caracteres para essa versão gratuita, tá? Ó, se quiser um texto com forma mais acadêmico, eu posso adaptar. Deseja? Eu acho que sim. Quero um texto mais acadêmico, tá? Ele até pergunta se você quer
avaliar, né, esse texto, ou ainda dizer que não está satisfatório, tá? Pergunte mais alguma coisa. Eu vou pedir para ele fale mais sobre o assunto de maneira mais acadêmica e citando referências. Vamos lá. Olha, veio as referências agora. Então, ele fala aí das últimas décadas, né, do que a sociedade passou para chegar nesse formato, né, de metodologia. Ele cita agora a aprendizagem baseada em problemas, a sala de aula invertida, ele já está citando alguns jogos, né, a gamificação, aprendizagem baseada em projetos, ele fala da importância da formação continuada e encerra abruptamente citando aí algumas referências, né? Pessoal, o que que a gente tira disso tudo? Não dá para pegar o que uma inteligência artificial te dá na íntegra, como forma, de produção de texto. Mas a gente não parte mais do zero, né? Você pode aí pegar essas referências que ele está citando, copiar e colar aí no seu navegador e referência por referência, ler realmente, ver o que está falando, né, nas introduções e a partir disso começar a fazer sim a sua pesquisa, né? A gente tem que ter isso em mente, que a inteligência artificial ajuda, mas eu não devo pegar aquilo como meu único esforço na construção de um texto acadêmico, tá? Olha aí, ele fez até referências importantes, né, na área. Você veja que vários aqui são citados, né, citados até por outras inteligências artificiais, mas não é isso que é um texto acadêmico. Vamos lembrar sempre que quem abastece esse tipo de inteligência artificial são os usuários, né? E a qualidade do que a gente coloca na internet, a qualidade do que ele faz buscas sempre muito rápidas. Então, eu não posso ter 100% de confiabilidade nisso, tá? Mas eu creio que vocês podem sim, a partir disso, fazer leituras mais aprofundadas e complementando e fazendo links com aquilo que a gente quer para o TCC de vocês, tá certo? É, como que eu faço uma pesquisa em uma base de dados confiável, né? Vamos começar pelo periódico CAPES. Ó, tá aqui, periódico da CAPES. Você tem ali o portal de periódicos, né? Hoje, o que que acontece? Vocês têm que fazer o login pelo Gov, né? Vocês fazem ali pelo Gov, mas qualquer coisa que você perguntar aqui, ele vai te dar umas fontes confiáveis. Então, vamos colocar aqui metodologias ativas. Ele já está buscando, tá? E aí, você tem uma série de trabalhos, tá? Livros, artigos de jornais, de revistas científicas, teses, dissertações, né? Onde você trata de maneira confiável sobre o tema, né? Então, tem notícias de grupos, tem trabalhos científicos. Então, o portal de periódico da CAPES é sim uma base de dados que vocês podem usar e abusar, tá? Então, vem aqui, ó, faça o seu link através do Gov, tá? E vocês podem ter acesso por tema a vários textos confiáveis, tá? Agora, recomendo fortemente também, tá? Que vocês façam o cadastro de vocês lá no Science Direct, tá? Por quê? Se você estiver navegando pelo Chrome, ó, ele já faz a tradução, tá? Aqui é o tradutor, ó. Ele já vai traduzir a página automaticamente, tá? A Elsevier, que é essa editora, tem, né, dados muito robustos, muito atuais e são revistas altamente conceituadas, tá? Agora, vocês têm que fazer a busca de vocês em inglês,
tá? Então, vocês vão lá no tradutor do Google, digite o tema que vocês querem, ele traduz para o inglês e vocês copiam e colam aqui, ó. Vamos falar de tecnologias e apps, né, de educação. Vamos ver o que ele traz. Lembrando, pessoal, tá, que você já vai ter que feito o seu login, ó. Tá aqui, ó. Estou logada pela Universidade Federal do Tocantins. Então, veja, ele traz, né, trabalhos super atualizados de revistas bastante conceituadas, tá, gente? Então, essa é uma base de dados também que eu confio muito e recomendo, tá? Para vocês fazer buscas nessa base de dados aqui, tá? Da a Science Direct da Elsevier. Vamos ver também uma outra fonte que vocês podem usar e abusar, tá? Uma revista muito importante na nossa área, que é a Química Nova na Escola, tá? Então, revista Química Nova na Escola. Tá aqui, é uma revista da Sociedade Brasileira de Química, tá? Ó, o volume atual é o volume 47, tá? De 2025. Vamos ver o que ela traz de trabalhos nesse volume atual aqui. E aqui tem, né, todas as notícias da área, né? Olha, precisa de professores de químicas, tem matérias, né, da Sociedade Brasileira de Química, tem aqui vários eventos, tem artigos no Plelo, tem tutoriais, né, para vocês que querem fazer parte, mandar artigos para cá, tá? Tem aqui todas as informações, né, as taxas de publicação, as normas, né, para submeter aqui na revista. Enfim, vocês têm tudo aqui sobre a revista, né? Se quiser conhecer o corpo editorial, né, quem são os professores que constroem, né, essa revista. E o acesso, tá? Vocês cadastram aqui para ter acesso, né, a tudo aquilo que a revista pode oferecer. Aqui na edição atual, você já tem aqui artigos importantes, olha aqui. Ferramenta digital para o ensino de química. Uma tabela periódica etnocientífica, né? Quer dizer, artigos desse ano, tá, gente? Escrito por químicos, por educadores, e sempre, né? Essa revista, ela sempre tem um viés tecnológico, né? Então, como é na escola, né? Uma revista específica para aquilo que a gente precisa. Olha, revisitando o cotidiano no ensino de química, um conceito mal compreendido. Quer dizer, esses artigos aqui são de leitura obrigatória para vocês, tá? Primeiro, porque são atuais. E segundo, são específicos para aquilo que a gente precisa. Entendem? Então, eu estou mostrando isso para vocês para que a gente tenha melhor fluidez, né? Para que vocês consigam também eh, se orientar com aquilo que eu espero, tá? Então, essas bases de dados, essas revistas que estou mostrando, os artigos que estão na plataforma, né? Tudo isso vai dar embasamento para vocês terem mais segurança na hora de entregar, né? A introdução do trabalho. Então, essa revista é um filezinho para vocês aí, tá? Olha só os títulos dos trabalhos, né? E vocês podem, sem sombra de dúvida, entrar aqui, ó, escolher um trabalho desse, tá? Acessar o texto na íntegra, tá? E fazer uma leitura pessoal e uma crítica, tá? Daquilo que vocês estão pretendendo me entregar. Então, veja, a escrita, né, nessa área de educação é diferente, ó, ele cita aqui os teóricos, né? Fala da metodologia, fala da pesquisa em sala de aula, nesse trabalho aqui, excelente, um trabalho sobre autismo. Então, é uma revista realmente necessária para vocês, ó, aqui, ó, Luz, Cor e Reação,
a fotossíntese com base para a discussão de conceitos químicos, né? Quer dizer, a investigação do percurso formativo a partir dos estágios. Então, não tenho nem palavras, né, para vocês. Olha isso, gente. Um artigo deste ano, né, sobre, ó, saiu agora, maio de 2025, sobre estágio, né, sobre não só as práticas, né, que o grupo aqui fez no estágio, mas todo um embasamento, né, o que que diz a BNCC, o que que diz, né, a LDB, quais são os objetivos da atividade, né? Ó, olha essa frase. A utilização de metodologias ativas no desenvolvimento da disciplina também tem sido apontadas como eficaz para o desenvolvimento de conhecimentos, saberes e competências dos estudantes. Quer dizer, tudo que estamos trabalhando, né? Tudo que eu quero que vocês comecem a pesquisar, a mergulhar. Então, são artigos escritos, pensados por quem vive, trabalha, pensa e desenvolve, né, a educação no país. É um grupo muito forte, tá, pessoal? Esse grupo aqui da Química Nova na Escola, tá? A gente sabe que temos poucos grupos no Brasil que pesquisam, né, formas melhores de ensinar, e esse pessoal aqui da Química Nova da escola acolhe, né, dá voz a essas pessoas que estão pesquisando educação. E olha aqui, você pega um trabalho desse, ó, de maio de 2025, publicado aqui, né, só com referências de 2020 para cá, né? Claro que tem os clássicos, né? Falar de Vygotsky, de Piaget, e citam, né, dados do MEC, né? Então tem aqui acessos, né, na plataforma do governo federal, nas referências, vocês também podem ter, mas olhar as referências desses trabalhos da Química Nova na escola, né? Fazer uma visita, né, a esses artigos, né? Por exemplo, vamos pegar uma aqui, ó, Fernandes Salgado. Eu vou copiar aqui a referência, tá? Ó, Ctrl C, vou para uma nova aba, dou um Ctrl V e acessa a referência lá, ó. Entendeu? Acessa essa referência que o outro artigo está citando, ó, uma outra revista, ó. Já dá acesso a uma outra revista de ensino. Estratégias docentes no desenvolvimento de competências de estudantes de um curso técnico em química. Quer dizer, outro trabalho para você ler, tá? Com cuidado, com olhar, assim, buscando, né? Será que esse artigo é melhor que aquele outro? Será que isso que a professora quer? Então, quer dizer, começa pela introdução, gente. Nós temos que ter essa curiosidade científica. A inteligência artificial ajuda muito, tá? Ajuda muito mesmo. Mas eu não posso simplesmente fazer uma pergunta e achar que aquela resposta, mesmo referenciada, é suficiente. Porque não é. Se você olhar um artigo da área, né, olha essa introdução aqui, tá? Leia as informações, né? Como que as coisas são interligadas, né? Como que parte do geral para o específico, né? Esse artigo aqui é de uma prática docente, né? Para melhorar a aprendizagem, curso técnico de química. Então, é bem aquilo que a gente quer, né? Como melhorar esse ensino. Olha, a abordagem aqui que ele vai utilizar é uma estratégia de gamificação, de envolvimento dos estudantes, de interdisciplinaridade, né, integração entre os outros professores. Então, enfim, eu recomendo fortemente essas bases, tá, que falei para vocês, né? Entrem lá na página do Química Nova na escola, tá, gente? Quando vocês verem esses artigos aqui, ó, nesse formato, é porque realmente é da revista Química Nova na escola, e vocês vão ter várias, eh, vários textos, várias formas de apresentação, várias metodologias aplicadas especificamente para o ensino de Química e Ciências, tá certo? A gente se vê, tá? Amanhã na live, e podem ir mandando os textos que eu já estou fazendo observações e correções.